Olá, boa noite. Nós estamos no mês de outubro em mais uma reunião do Projeto Débora, sobre a coordenação da nossa querida Débora Pinhata. Eu sou a Erika Leite, quem vai traduzir a tradução de Libras é a Selma. E hoje nós vamos falar, a palavra que eu separei para a gente estar falando é a importância de cuidarmos da nossa raiz. Às vezes a gente vai indo e a gente quer cuidar de tudo aquilo que é periférico, tudo o externo nosso, né? E a gente se esquece que lá no nosso íntimo a gente tem uma raiz, a gente tem algo que às vezes se a raiz ela não está bem, ela não, a nossa árvore, a nossa folhagem não consegue sair bem, ela não consegue florescer, não consegue dar o fruto que deveria atingir. E eu estou com um grupo de mulheres, a gente está estudando um livro chamado Mulheres Enraizadas, e como isso está muito latente, está muito gostoso no meu coração, eu resolvi dividir um pouquinho aqui com vocês também. Então vamos lá. Eu quero ler com vocês Lucas 13:6. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum fruto. E às vezes, muitas de nós vamos caminhando pelas nossas vidas até um determinado ponto e nós vamos alcançando alguns objetivos importantes. Mas de tempo em tempo a gente retorna à estaca zero. Isso é o que chamamos da síndrome da disfuncionalidade, ou seja, é como se fosse algo que nós temos um objetivo para a gente seguir na nossa vida e a gente não consegue. A gente às vezes começa um curso e para, às vezes a gente começa algum objetivo, fala, puxa, agora eu me engajei na igreja e eu vou entrar nesse ministério. Aí eu começo, eu estou trabalhando um mês, 2 meses. E aí eu já saio, já não tenho mais vontade. Por que será que essa disfuncionalidade acontece? Porque algo está ali na nossa raiz, algo que ainda não foi muito bem preenchido, algo que ainda não foi muito bem trabalhado. Então eu falo, não estou nem aí, eu vou terminar daqui para frente. Eu vou avisar lá que eu não estou mais. Então eu tenho que estar com a minha raiz muito boa, muito saradinha, muito curada, muito limpinha, muito preparada para que eu possa florescer. Imagina, igualzinho se a gente parar para pensar numa, se a gente pega um vasinho e a sua raiz está ruim, não vai dar certo, é uma pontinha que esteja ali. E assim somos nós, dentro do nosso casamento, dentro da nossa maternidade, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa igreja, da nossa família. Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Então você deve conhecer gente assim, que às vezes frequenta a igreja por 7 dias, mas o que diz e pratica nada tem a ver com a vida transformada por Jesus. Ou aquele que tem um fervor na igreja, mas vive uma vida sem propósito. Isso que significa também ter uma vida disfuncional. Ou seja, o que a pessoa está vivendo, aprendendo e estando ali ouvindo, às vezes numa igreja, ela não consegue aplicar. Então ela não sai daquilo, né? A gente fala que é como se a pessoa estivesse andando numa esteira constante e aquela esteira, ela vai andando, 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 mas ela não sai, né? É igual um balanço. O balanço, a vida está em movimento, mas a vida não anda, né? O movimento é só ali parado. Então, assim, é isso que a gente tem que tomar cuidado. O que está acontecendo com os nossos frutos? Então, eu tenho que olhar lá para dentro da minha raiz, porque às vezes, e a gente fala de fruto, o quê? Tudo aquilo que a gente entrega para o Senhor. O fruto não é o resultado daquilo que nós fazemos, mas é aquilo que vai servir para o Senhor. Por exemplo, o nosso domínio próprio é uma questão de fruto, né? Às vezes a gente acha que é só aquilo que a gente faz, aquilo palpável. Eu ganhei alguém para Jesus. Não, não é somente isso. É o meu domínio próprio, é a minha longanimidade. Como eu estou sendo em relação ao marido quando eu acordo que ele fala comigo, como eu estou sendo no ensinar aos meus filhos, né? Então eu preciso medir qual o tamanho da minha longanimidade. São os frutos. Então por isso que aqui o resumo do livro, ela fala, né? Às vezes a pessoa ela vive dentro da igreja, mas ela não consegue aplicar. Então, assim, às vezes a gente tenta o quê? Querer agradar demais as pessoas, né? Às vezes a gente busca e fala, eu quero agradar demais as pessoas, por quê? Para eu poder ser aceita pelo outro, para eu poder me relacionar ali com as pessoas, eu vou querendo agradar. E às vezes eu vou fazendo algo, e o fazer, às vezes ele cansa a gente. Então a gente precisa, é preferível que a gente seja alguém, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado
que às vezes as pessoas querem agradar as pessoas ao invés de estar agradando a Deus. Então, às vezes eu estou na igreja 7 dias por semana, porque às vezes o meu pastor me pediu, ou então porque às vezes as pessoas estão ali, elas estão me vendo, mas os únicos dias que eu estou em casa, eu não tenho significado nenhum. Então, ou seja, eu estou dentro de uma igreja querendo agradar, e ali o meu primeiro ministério eu estou em defasagem. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se você vive querendo agradar as pessoas demais, isso daí precisa ser reformulado na sua vida e na sua mente. Segundo ponto é o desconhecimento da sua identidade. Nós, mulheres, todos, né, o ser humano, nós nascemos com uma identidade. Eu já falei aqui nas outras reuniões também, eu não posso pegar o meu RG e me apresentar no meu convênio médico, lá no médico que eu vou, entregar para a Débora, falar, Débora, vai lá e entra com o meu RG. Na hora que a mulher botar o olho, ela vai falar, tá, as duas são morenas, tal, não sei o quê, mas a Débora é mais magrinha, mais altinha, vai olhar e vai ver que não é uma com a outra. Então, assim, eu tenho a minha identidade, cada uma de nós temos a nossa identidade. E às vezes a gente vai deixando de lado isso, porque essa identidade, ela faz com que a gente seja única. E a majestade de Deus, a beleza de Deus, é que não tem um ser humano parecido na face da terra com o outro. Até os gêmeos, se a gente parar para pensar. E às vezes a gente vai nos colocando lá para baixo e a gente vai ficando assim, ó, com essa falta de identidade, a gente quer agradar o outro, porque a gente, o nosso poço, né, igual fala Gary Chapman, tá vazio. Então eu preciso estar com o meu poço de amor preenchido para eu poder ter segurança de quem eu sou, com quem eu vou agir, o que eu vou falar, como eu vou me portar. Isso tudo traz a minha vida funcional. Terceiro ponto é querer clonar alguém que admiramos ou invejamos. Às vezes a gente quer ser tão parecido com alguém que a gente, às vezes, vai indo e começa a viver até uma vida irreal. Ela dá no livro o exemplo de uma mulher que uma vez chegou para ela na igreja e falou: Olha, eu quero cantar, porque disseram que eu canto muito bem e eu também senti de Deus que eu canto, né? Eu senti do Senhor. E ela fez um teste com aquela pessoa e a pessoa, ela ouviu e ela falou: Olha, não vejo nada, né? Eu acho que o seu dom é outro, não é cantar. Então não adianta eu hoje entrar e querer pegar o lugar da Ana Paula Almeida, né? Falar: Olha, Marcão, me coloca aí no lugar dela que você vai ver, eu vou bombar. Não adianta. Eu não tenho tom, eu não tenho melodia, eu não sei lidar com a cantoria. Então, assim, às vezes não é só a questão de eu admirar, de eu invejar, né? Invejar até assim, olha, eu queria ser igual aquela pessoa. E isso em todos os sentidos. Às vezes, se é uma pessoa que fala bem, às vezes, se é uma pessoa que faz alguma coisa boa, né? Eu não posso clonar, eu posso me desafiar a ser uma pessoa melhor, né? Eu, por exemplo, me desafio sempre nas questões de casa, para eu poder lidar melhor com a minha família, lidar melhor com as minhas tarefas do lar, que às vezes eu não consigo fazer tudo que eu gostaria de fazer. Então, assim, eu vou tentando melhorar nesse sentido, porque às vezes eu vou escutando ali o meu raio de amizades, né? As dicas que as pessoas vão dando. Né? Então, assim, eu não posso andar no quarto íntegro fora do meu propósito. Então, quando eu nasci, isso que a gente está estudando foi uma sementinha lá lançada na terra, e eu tenho um propósito. O meu propósito é aquietar, é buscar aprender tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu escuto, tudo aquilo que eu recebo de palavra, de louvor, de amizade, de estudos, do meu cotidiano, para eu poder, porque quem dá o crescimento é o Senhor, né? Esses dias que eu plantei a minha sementinha dentro do meu vasinho, nossa, eu falei, gente, acho que eu nunca imaginei que eu era tão ansiosa, porque toda hora eu tô lá no meu vasinho tentando olhar para ver se saiu mais algum raminho, alguma folhinha, alguma coisinha. Eu falo, gente, que coisa, né? Imagina o Senhor é assim, ele vai lá, planta semente, e toda hora ele tá olhando para mim, tá olhando para você, tá olhando. Gente, ele não tinha tempo para fazer mais nada, né? Então, assim, a sementinha o Senhor lançou. Compete a nós aprendermos, compete a nós estar evoluindo, renovando, transformando a nossa mente, aprendendo, arrependendo. Isso a gente vai falar mais também. Para quê? Para que a gente viva dentro de um propósito para qual nós somos chamadas. Todas nós temos um propósito, todas nós. Né? Hoje eu ia trazer uma outra palavra. Eu tinha separado, até hoje à tarde, eu tinha uma outra palavra que eu ia falar a respeito de chamado e influência. Onde é que está
o nosso chamado, para que você foi chamado. E eu já tinha sentido de trazer essa palavra, e depois meu marido ainda falou, por que você vai falar essa e não vai falar aquela? E eu achei muito interessante tudo isso, né? E aí, mas eu digo que tudo, estou falando tudo isso para ver assim, tudo também tem a ver com propósito, né? Mas acredito que uma próxima palavra eu falo sobre isso, sobre o nosso chamado. Então, assim, todas nós temos um chamado. A partir do momento em que nós nos convertemos, nós temos um papel. Né? A gente tem o papel de testemunhar a Cristo. E a gente testemunha como? Às vezes a gente acha que a gente só vai testemunhar, olha, Jesus te ama, ele quer te salvar, vem aqui, venha para minha igreja. Às vezes, isso também, mas fala muito mais a nossa vida. Fala muito mais o nosso domínio próprio, fala muito mais o nosso amor, a nossa, sabe, como a gente abraça, como a gente acolhe as pessoas, isso seja em todos os lugares, família, trabalho, igreja, escola, tudo por onde a gente está. Então, quando nós cuidamos dessa nossa raiz, né, que a gente vai vivendo sem nos preocupar em agradar os outros e sim a Deus, reconhecendo a nossa identidade e agradecendo a Deus, sendo quem nós somos realmente e andamos dentro do nosso propósito, nós vamos ter uma raiz boa, uma raiz forte e a nossa árvore vai ser frutífera. Com base nisso, falando em raiz, eu gostaria de entrar com vocês no livro de Juízes, capítulo 9, de 1 a 15, que eu coloquei aqui para a gente ler juntas, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui, um pouquinho dessas árvores que ele vai mencionar, para a gente poder entender o significado de cada um. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo, e foram e constituíram a Abimeleque rei, junto ao carvalho alto que está em Siquém. E dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse: Ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disse as árvores à figueira: Vem tu, então, e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu o meu mosto e que alegra a Deus e aos homens e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e tu sobre vós, e tu reinas sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Aqui é um texto bem gostoso da gente entender, porque assim, o pai
de Abimeleque tinha falecido, que era o Gideão, ele era rei na época. E aí, Abimeleque já todo audacioso, ele já queria ser ele o rei, ele mais ou menos tinha se convidado. Ele mesmo foi lá na casa, né, chegou lá junto das suas mães e perguntou, né, olha, qual é o melhor de vós, né? Será que 70 homens, ou seja, meus irmãos que dominem, ou somente um domine sobre vós? E eles falaram, não, sim, né? Vamos ter um que domine. E ele mesmo saiu e se convidou. E aí lembramos também que eu sou osso do vosso, a nossa carne. E aí ele pegou, chamou lá umas pessoas e foi com ele e matou, para não ter concorrência nenhuma, ele matou 70 irmãos que ele tinha. E por quê? Porque ele queria o reinado. Então, com esse texto, a gente aprende muitas coisas, né? A gente aprende, às vezes, assim, até em questão das árvores, né? Que depois ele começa a mencionar. Talvez poderia ter levantado um outro rei, mas ficaram quietos, né? Talvez as pessoas que fossem boas, elas foram engolidas por Abimeleque. Ninguém se levantou falando que gostaria de ser. Todos se calaram. E Abimeleque foi lá, matou, e aí o seu irmão Jotão, como ele tinha visto tudo aquilo, ele foi e ele fez como se fosse uma parábola ali, contando ao povo de Siquém, dizendo que eles tentaram, chamaram todas as pessoas, chamaram no caso as ele começou a falar, olha, como se fossem árvores, né, a oliveira, a videira e a figueira, e ninguém quis deixar o seu conforto, ninguém quis deixar tudo aquilo que tinha, e aí foi o espinheiro, aquele que talvez não era o melhor, né? E aí ele vem e aí ele fala: eu aceito, mas só que vocês têm que, no momento que vocês me ungir como rei, vocês têm que confiar e vir debaixo da minha sombra, ou seja, fazer tudo aquilo que eu mando, senão eu saio botando fogo e eu vou queimar todo o cedro do Líbano. É isso que o texto está falando, tá? Então daqui a gente começa a tirar algumas lições. A oliveira, a árvore da oliveira, a gente faz ela versus a mulher, a nós mulher. A árvore da oliveira, ela é considerada uma árvore muito nobre. Dizem que é uma árvore muito bonita. Eu nunca cheguei a ver, mas ela é uma árvore, eu vi só no Google aqui que eu dei uma colocada para eu ver. Ela é uma árvore muito bonita, uma árvore muito frondosa, uma árvore que ela tem uma beleza, né? Ela é considerada uma árvore da esperança, até porque a gente lembra muito de Noé quando ele estava lá, quando ele construiu a arca, e depois, quando baixou lá as águas, ele soltou uma pombinha. A pombinha veio com o quê? No seu bico? Uma folhinha de oliveira. Então, ela foi a esperança, né? Ela tem os galhos retorcidos, ela é muito bonita, ela tem os galhos todinhos retorcidos assim. Só que a gente aprende o quê? Que desses galhos retorcidos são as coisas que a gente, como mulher, também passa, né? É uma mulher nobre, é uma mulher cheia de esperança, ela tem um galho retorcido, mas é por conta de tudo aquilo que nós passamos, que a mulher, que ela se parece com essa oliveira, é tudo aquilo que ela passou. Ela tem uma raiz muito profunda, disse que a oliveira, ela chega a ter 6 metros de profundidade, né? Uma árvore bem profunda. E aí, assim, quer dizer o quê também? A gente aprende aqui que as raízes são profundas. Embora ela tenha, às vezes, muitas lutas familiares, mas ela se apega às suas raízes familiares e ela luta por aquilo, né? E aí, a gente aprende também aqui a respeito do quê? Da extração do azeite. A oliveira, ela é prensada, né? Então, essa mulher oliveira, ela é prensada, é da prensa da azeitona é que é retirado o azeite. Então, aí a gente pode ver várias qualidades, né, de uma mulher oliveira assemelhada a essa oliveira que a gente está estudando aqui também. Um outro exemplo que o livro traz é a respeito de Thomas Edison, né, que é o homem é, que foi o gênio que descobriu a lâmpada. Fala assim que Thomas Edison, ele chegou um dia na sua casa e ele tinha um bilhete nas mãos, e ele entregou aquele bilhete para sua mãe. A sua mãe leu aquele bilhete e aí disse que olhou para ele e falou: filho, a partir de hoje você vai ter que ficar estudando em casa comigo. Eu que vou ter que te ensinar a sua matéria. É porque você é muito inteligente, então você vai ter que vir para casa para estudar comigo. E ele acreditou naquilo, e a mãe sempre deu aula para ele, serviu como se fosse um homeschool, né, nos dias de hoje. E aí diz que o Thomas Edison, ele, quando a mãe faleceu,
que ele descobriu nas coisas da mãe que aquele bilhete, na verdade, era: o seu filho tem problemas mentais e a partir de hoje ele não pode mais frequentar a escola. Imagina, naquela época, né, eles não deviam saber, né, lidar com pessoas. E aí, então, se não fosse essa mulher cheia de esperança para pegar aquele bilhete, para traduzir ele dentro de uma coisa, dentro de uma forma diferente dentro de casa, talvez esse menino, né, o Thomas Edison, estava fadado a um fracasso. Né? E aqui a gente tira de lição também o quê? Além de ser nobre, esperançosa, ser cheia de fortaleza aí por esses seus galhos retorcidos, uma raiz profunda, submeter-se à prensa para Deus trabalhar. A gente aprende também aqui uma mãe, né? Uma mãe que ela é esperançosa, uma mãe que coloca o seu filho para frente, né? E aqui tem, aqui ó, eu estava tentando lembrar essa palavra, uma mãe encorajadora. Às vezes a gente está dentro da nossa casa e ao invés da gente encorajar, a gente acaba desencorajando os nossos filhos. Às vezes a gente acaba desencorajando os nossos maridos. Às vezes a gente acaba desencorajando dentro do nosso trabalho as pessoas. E às vezes a gente, sem perceber, a gente faz críticas, às vezes, tão pesadas. E às vezes a gente acha que a gente está agindo de uma forma sincera. Ao invés de eu tentar desencorajar, que a gente busque, né? Ser nobre na nossa fala, nas nossas atitudes, para a gente poder colocar as pessoas para cima, né? Aqui em casa, eu ainda estava falando hoje com uma pessoa, a gente é de uma família pastoral, então, assim, os meus filhos, eles amam a igreja, porque nós não trazemos, nós desde quando nós nos casamos, quando nós engravidamos, nós tínhamos isso de não trazer questões da igreja para dentro de casa, porque senão a gente cega os nossos filhos e a gente cega os nossos filhos para a bondade, para a alegria que é estar numa igreja, e a gente dá a permissão para Satanás trabalhar. E porque o que Satanás mais quer é pegar os nossos filhos, pegar as nossas famílias para que sejam afastados da igreja. Então eu estou dizendo isso porque eu sempre os encorajo, né? Sempre estou trabalhando com questões de família, minha família que não é cristã, o zelo que a gente toma de não estar falando de igreja, sempre tá trazendo a igreja com leveza. E aí a pessoa me perguntou, mas aí peraí, quando seus filhos crescerem e descobrirem que a igreja talvez não seja tudo isso? Eu falo, não, também eu não crio eles como se fossem uns tapados, né? A gente, às vezes eles trazem algum argumento pra gente, olha, a pessoa fez assim, assim, assim comigo. Mãe, olha, mas olha, a pessoa fez assim e é uma tia da igreja. Eu falo, filha, não tem problema. Não é porque a gente está na igreja que a gente tem que romantizar e achar que ali vai ser todo mundo a fada maravilhosa que, né, que vai ser com as suas asinhas jogando purpurina em cima de você. Então não é dessa forma. A gente, a gente é pessoa, a gente é comum, assim como a gente, né, encontra na igreja. Mas o que? Eu sempre trago essa coragem, esse olhar bonito para a vida, para o mundo, para o outro, né? Então assim, vá se observando para depois no final você ter aí na sua mente qual dessas mulheres você é. E essa mulher, ela, Oliveira, ela também, a Oliveira diz que ela também é uma árvore muito grande e ela chega a ter 20 metros de altura. E ela é sempre muito bem podada para elas ficarem sempre do mesmo tamanho. Tanto é que se você joga lá no Google, você vê que são umas árvores todas pequenininhas, baixinhas, do mesmo tamanho assim, e eles podam ela, bonita. Para quê? Para que ficar fácil a colheita, né? E aí, assim, só que ela é uma árvore que ela é submetida à poda e não o corte. E aí eu fui estudar um pouquinho sobre a diferença da poda para o corte. O corte ele vem e corta e acabou. A poda não. A poda ela é tratada igual aquele bonsai, né, que chama daquela arvorezinha bonitinha. Ela é podada minuciosamente. E você tem o seu coração aberto para ser podada pelo Senhor? A mulher oliveira, ela tem essa esperança, ela é encorajadora e ainda ela se submete à poda do Senhor, ela abre o seu coração, ela permite ser trabalhada, tanto dentro da sua casa. Às vezes o nosso marido vem e fala alguma coisa, por mais que a gente não goste, mas como você aceita aquilo? Depois você observe, você busca ser trabalhada também pelo Senhor e falar, Senhor, será que, né, será que tudo aquilo que ele me falou, aquela hora ali sentada, né, ou você simplesmente não ouve? Então, a gente tem que estar preparada à poda também. A figueira é uma outra árvore e ela é assemelhada com uma mulher que tem uma doçura nobre também, né? Aquelas mulheres que são doces. Essa não sou eu, né? Eu estudando, eu falei, gente, eu tô longe dessa daí. Eu
Eu até posso ser um pedacinho aqui da oliveira, mas da figueira eu passei assim milhões de quilômetros distante. É uma coisa doce, né? Uma pessoa muito doce, e ela tem um fruto doce, né? O figo ele é gostoso, mas o doce de figo é algo assim arrebatador. Eu gosto demais. E essa doçura, né? Ela é transportada para essa mulher que ela consegue com as suas palavras, ela tem sempre palavras doces, ela é sempre uma pessoa muito amorosa. Ela é como Ruth, um exemplo dessa mulher doce é Ruth, que estava passando pela tragédia junto com a sua sogra Noemi, mas mesmo assim ela decidiu seguir, ela estava ali apoiando, né? Então são aquelas mulheres que às vezes a igreja separa, e tem aquelas mulheres que têm aquele coração gostoso, que elas vêm nos acolher num pós-parto, numa pós-cirurgia, né? São mulheres assim que elas têm às vezes ali coisas simples, né? Que às vezes eu não tenho essa criatividade. Às vezes a pessoa vem, faz uma torta de maçã, leva na sua casa e fala: Olha, eu trouxe, eu estava pensando em você. Que coisa mais gostosa, né? Minha cabeça não passa por aí. E eu fico triste, mas eu oro para que eu possa ser mais amorosa dessa forma. Assim, acho que talvez seja o período que a gente vai vivendo, né? Tanta coisa. Mas enfim, e o figo, ele dá em todas as estações. Se você for parar para perceber, o figo, ele, mesmo que ele não dê na estação certa de nascença, você consegue comer ele de doce, consegue comer ele purinho lá, vivo, né? A fruta você consegue comer ele fruto seco, né? Ou seja, a figueira, essa mulher doce, ela vai estar sempre ali, o coração dela está sempre ali, doce em acolher as outras pessoas. E onde estiver plantado, dá fruto, né? Se a gente parar para ver a parábola da figueira e da vinha, né, que o homem tinha disso lá, o vinicultor tinha falado que deveria cortar, não, ela não precisou ser cortada. Porque ali, embora ela tivesse ali fincada num ambiente que não era dela, como ela tinha um coração tão bom, ela pôde florescer ali também e dar fruto. E assim ele assemelha a nós, né? Será que quando a gente está fora do nosso ambiente, a gente não dá fruto? Será que eu só dou fruto quando eu estou realmente ali junto com o meu povo, junto com a minha igreja? Ou será que longe de tudo aquilo? Como será que eu ajo, né? E aí, no final, essa mulher, ela não evita, ela não age com comparações, né, essa árvore, porque se ela fosse se comparar, ela estava na parábola da figueira, a vinha estava ali dentro, né, a figueira estava dentro de uma vinha, e ela poderia muito bem dizer, não, eu não sou daqui, então eu não vou dar, mas mesmo assim ela deu. E é isso que a gente tem que fazer, evitar comparações. Você é única mulher, você tem os seus valores, Deus fez você do tamanho exato, da moldura exata, né? Eu creio muito na questão do casamento, que Deus deu o marido exato para gente, né? Eu tinha uma amiga psicóloga que ela falava, inconscientemente a gente escolhe tudo, né? Então, se hoje você está aí reclamando do seu marido, que você possa olhar e falar, foi inconscientemente, com a ajuda de Deus ali que eu fui escolhendo, e esse homem está ali para eu aprender junto com ele. E eu estou aqui dentro de uma escola também, que é a escola dos meus filhos, para eu também ensinar ali, né? É o meu legado também poder ensinar ali. E aí tem também a mulher videira. A mulher videira é o quê? Ela é vida, ela traz alegria, ela faz falta onde ela não está. Imagina quando às vezes a gente está numa mesa assim, e a gente fala, poxa, fulana não veio, nossa, ela ia amar agora essa piada que a gente está contando, ela é tão alegre, põe a gente sempre para cima. Essa é a mulher videira. Ela sempre celebra a vida, ela gosta de celebrar, ela sempre trabalha muito com esse negócio de mesa posta, que hoje em dia tá na moda, né? Aqueles freak que põe na mesa, que cada coisa combina com uma coisa. Eu também ainda não tô nesse nível, eu tô me tentando me achegar, eu creio que eu vou conseguir, né? Mas é uma pessoa que se preocupa também em alimentar ali na mesa, não só alimento, né? De comida, mas ela se preocupa em alimentar a alma das pessoas quando ela está ali na mesa. Isso é muito gostoso. E aí fala também a respeito da moderação, né? Porque a videira, ela vem do vinho, e aí ela fala assim, né? Que a gente tem que ter moderação, a gente tem que aprender aí com essa árvore a ter moderação.
a ter filtro, né? Eu sou uma pessoa muito engraçada que eu não tinha muito filtro. E aí eu fui aprendendo ao longo da vida, né? Então por isso que às vezes eu tenho uns sincericídios assim meio diferentes, mas eu tô a cada dia me movendo para eu poder aprender a respeito dessa moderação, são filtros, né? Mas mesmo assim, se você é essa mulher alegre, não deixe de ser você, né? Peça sabedoria ao Senhor. Eu pedi sabedoria ao Senhor e o Senhor falou: olha, filha, precisa de um pouquinho de filtro aqui, porque acho que você está ficando meio diferente de todo mundo, né? Então você começa a sentir um ET. Então, assim, às vezes você traz de volta, você fala assim: Senhor, eu posso ser alegre, eu posso contagiar as pessoas com a minha alegria, mas também não precisa ser lá em cima, né? Porque todo excesso traz uma falta e toda falta traz um excesso, então eu preciso tomar cuidado, né? E essa mulher também, ela tem essa alegria transbordante, né? Mas por quê? Porque ela também já passou por muitas coisas. Ou seja, a videira, ela dá o vinho, ela dá o suco de uva, ela dá as coisas boas por conta das uvas serem esmagadas. Então, às vezes, talvez você olha para o seu passado, você olha para a sua história e você fala assim: puxa vida, nossa, tantas coisas. Não se lastime pelo seu passado. Tente olhar para ele de uma forma diferente, tente olhar para ele com uma leveza, tente olhar para ele, sabe, num horizonte assim que você olha e você fala: puxa, quanta coisa eu já aguentei. Dentro do seu casamento, quanta coisa eu já aguentei desse marido. Olha só quanta coisa, e por isso que a gente se dá bem hoje. Então começa a valorizar, né? E aí você começa a ver que você começa a olhar para a sua vida de uma outra forma, de uma forma mais leve, né? E você vai falando, puxa, olha, tudo que eu passei me fez ser o que eu sou hoje, porque talvez se eu não tivesse passado, eu não seria essa pessoa hoje tão alegre que sou, né? Eu penso muito nisso. O meu passado não foi muito alegre, né? Eu digo por conta da minha juventude e tal. Mas aí hoje eu falo, gente, a vida é tão boa, então assim, a gente não pode perder tempo, né? Então as uvas que me foram esmagadas, hoje me fazem transbordar uma alegria, eu tento criar meus filhos diferentes, tento lidar com meu marido de forma diferente. Uma outra coisa que a gente aprende é que a videira, quando a gente olha, ela é ali entranhada na treliça. E aí eu também fui ver que a uva, quando ela não é entranhada ali na treliça e ela vamos supor que ela ficasse toda caída pelo chão, disse que ela dá uma coloração diferente quando ela está em contato com o chão, o sabor dela é completamente diferente, então ela precisa de outra pessoa, ela precisa da treliça ali para ela crescer, né, mais formosa, até porque senão as pessoas iam pisar ali nela, animais iam comer a uva, né? Então seja humilde, essa mulher aí que se assemelha, se tem toda essa alegria. Seja humilde também para aprender e ser auxiliada, né? Às vezes não vai achando que só você comanda tudo, só você manda em tudo, o seu vigor, a sua alegria. Não, olhe para que o Senhor coloque as pessoas certas para caminhar com você, né? Às vezes a gente anda e às vezes a gente está sentada numa mesa errada, né? Hoje a gente fala muito sobre isso, né? Então busque no Senhor qual mesa eu devo realmente estar. E a última mulher é a mulher espinheiro, que foi aqui, né? As demais aqui, elas não aceitaram, porque elas tinham as suas virtudes, e o espinheiro, né? Foi a que aceitou. Mas ele tinha uma contraproposta, né? Ele disse o quê? Se todo mundo, eu aceito ser o rei, mas todo mundo tem que ficar aqui debaixo da minha sombra, e se não fizer tudo aquilo que eu mandar, eu lanço fogo que eu vou queimar tudo, tudo, vai correr fogo além. Ou seja, essa mulher, ela às vezes ela fere para se proteger e ela machuca os que o tocam. Então, essa mulher ela é muito mais reativa do que ativa, ela acaba reagindo a todas as situações. E isso é muito ruim, né? Então a gente tem que tomar, quando a gente conhece realmente as nossas raízes, quando a gente conhece aqui, ó, quando eu comecei bem aqui no comecinho, né? Que fala quando a gente conhece as nossas raízes, quando a gente realmente está de acordo, né, com aquilo, tem conhecimento da nossa identidade, quando nós admiramos aquilo que nós fazemos e nós vamos fazer aquilo que nós realmente somos, né, para viver com base no nosso propósito, aí sim eu vou estar agindo sem ferir, porque eu não preciso estar ferindo para me proteger e machucar, eu vou agir.
né? Eu vou agir com base na minha identidade. Olha, eu sei que o Senhor me escolheu para fazer isso. Olha, eu vou trabalhar em tal ministério. Olha, eu fui chamada no meu trabalho para fazer aquilo. Eu vou fazer com coragem, né? Eu não preciso ter um receio, porque eu estou confiando em mim. Um exemplo grande aí é Mical, quando ela foi casada com Davi, ela o criticou e repreendeu por ter dançado em comemoração do retorno da Arca da Aliança. E a crítica não construtiva recebeu a esterilidade. A característica do espinheiro é não dar frutos. Ele tem espinhos que matam e ferem, como Abimeleque fez. Então, é um grande exemplo aqui, né? Por ela criticou, essa crítica caiu aos ouvidos de Deus e Deus deu a ela a esterilidade. E aí tem palavras que às vezes a gente age, ou solta, profere em hora errada e carrega o dom de ser inconveniente. Qual é o legado que você tem deixado por onde você passa? Você tem reações ou você tem ações maduras? Porque se a gente vive só na forma reativa, a gente só fica esperando o que o outro vai fazer e a gente vai reagir. E a mulher inteligente, não, ela tem ações. Peraí, por mais que aquela pessoa me falou isso não tem a ver comigo, então isso eu não vou pegar para mim, isso é dessa pessoa, isso diz respeito a ela e não a mim. É isso que a gente tem que aprender, né? Porque senão a gente fica essa mulher cascuda, né? Essa pessoa que às vezes está sempre ferindo, ferindo, ferindo. Ah, eu vou dar para ela na mesma moeda, e eu não posso. Então, Provérbios 15, versículos de 1 a 4, diz assim: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. A mulher espinheiro, ela suscita a ira dentro da sua casa. Ela influencia os seus filhos a serem iguais, porque ela dá exemplo. Ela influencia todo o seu ambiente. Então, assim, eu queria ter uma câmera no antes e o depois dentro da minha casa. Eu era completamente essa mulher espinheiro. Completamente. Eu era completamente reativa, eu não sabia lidar, eu não aprendi isso na minha vida, né? Não aprendi isso na minha juventude, na minha adolescência. Então, meu marido, às vezes eu falo até que ele é magrinho demais, porque já sofreu muito na minha mão, né? Mas eu digo, brincadeiras à parte, mas eu digo assim, eu fui uma mulher sempre muito agressiva, sempre muito. Eu me vi, quando eu fiz esse estudo, eu chorei diante dessa mulher espinheiro, dizendo ao Senhor, Senhor, glória a Deus pelo Senhor ter me mudado, né? Porque assim, eu incitava a ira dentro da minha casa, eu não sabia lidar com os meus filhos, eu era uma mulher muito difícil, e só pelas misericórdias do Senhor, né? Eu mudei completamente a chave, o Senhor, por um milagre mesmo, e a gente se doando. A minha casa hoje é completamente diferente, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque eu sou real, uma mulher real, e então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, quais as impressões você tem deixado? Ela é procurada, essa mulher, ela é procurada como última opção, porque ela é mandona, ela é dominadora e ela é manipuladora. Ela acaba com a festa, se não fazem o que ela quer. Igualzinho lá, né? Quando o espinheiro falou: olha, vocês têm que ficar tudo debaixo da minha sombra, quem não ficar, eu vou lançar fogo. É igual ela. Ela acabou com a festa, aquela mulher que, não, se não é desse jeito que eu tô falando, eu não quero. Né? E o seu fogo é expelido, queima até os cedros do Líbano. Então, evite-a, não deixe que essa mulher reine sobre você. Busque escutar a voz do Espírito Santo de Deus, se arrependa, muda a sua mente. Hoje a gente fala muito em metanoia, né? Que é a mudança de mente. Romanos 12:2, transformai a sua mente, né? No Senhor. Coríntios, 2 Coríntios, alguma coisa, diz que a gente tem que crescer no Senhor, mudar de glória em glória. A gente tem que ir crescendo no Senhor. Né? Então, assim, se arrependa, mulher. Sabe, se o Espírito Santo tocou no seu coração, se você se enxergou em alguma dessas mulheres, se arrependa, diga ao Senhor, Senhor, eu já fui um dia igual a Érica, né? Ou eu sou, às vezes eu incito essas coisas dentro do meu lar, Senhor, me ajuda. Então, não importa em que trecho da caminhada você esteja agora, ora e peça para Deus curar suas raízes e te transforme em uma árvore saudável e abençoadora, porque esse é o propósito da sua semente.
Você foi uma semente plantada pelo Senhor. Ele sonhou com você antes de você existir no ventre da sua mãe. E aí eu pergunto para você aí, que você fale no íntimo do seu coração, e eu gostaria de orar com você. Qual dessas árvores você mais se parece? A oliveira? A mulher da esperança, raiz profunda? A figueira? Você é doce, o meu sonho de consumo? Quer ser essa mulher? Você é a videira, aquela que é alegre? Ou você é o espinheiro? Qual dessas você é? Vamos orar ao Senhor? Queria tirar daqui. Puxa, não estou conseguindo. Peraí. Pode terminar de gravar? Não sei se vai terminar.